Agora, uma pergunta é... Ele ficou ali orbitando quanto tempo? Ele ficou orbitando, eu acredito que ele fez 2 órbitas e meia. Então, uma órbita, 4 minutos. 2, 8. Ele deve ter feito... Mas o cara só tinha fio para 8 minutos? Aí é o que nós vamos analisar o plano de voo e fazer a comparação. Fazer a comparação entre se estiver chovendo, o cara não pode secar do meu jeito. Mas cuidado, só cuidado. Nós estamos analisando a fase final. Eu não sei o que aconteceu. Por exemplo, será o caso do... O cara falou, ele falou, não tem mais. Não, mas eu acredito. Nós estamos analisando a fase final. A pergunta é, eu não sei o que aconteceu antes. Será que ele fez espera antes, em rota? O acidente 05, não sei, não posso afirmar. Ele não fez. O 052... Nós não temos essa parte técnica. O 052, ele fez espera em rota. Eu sei, mas ó, ele fala que, ó, primeiro ele começa com um pane. Lógico, nós não somos técnicos para poder falar, mas coisa bem clara e objetiva. Ele tem já um antecedente que várias vezes voando no limite, no máximo. Aí ele fala pane elétrica, aí daqui a pouco... Mas a pane elétrica, Marcelo, ele muda só acontece pro combustível. Exatamente. Se você não tem motor, você não tem geração. Com geradores. E acabou por isso. Pode ter com 6 geradores. Pode ter pane elétrica sem que haja pane de combustível. Pode. Tá, mas é muita coincidência. Ele falou acabou. Porque a aeromoça diz o seguinte. Muito importante. A moça que sobreviveu. Ela confirmou do combustível. Ela diz o seguinte. Nós tivemos um momento, até eu vou falar isso aqui, mas é um negócio ruim de falar, porque envolve amigos. Nós tivemos um momento, ela falou, em que eu me salvei porque eu me coloquei na posição fetal correta. Posição fetal. Mas não é por causa socorro, disso, posição de emergência. Não, mas olha só, é o que eu vou falar agora que é ruim. Ela disse, e nesse momento... Todo mundo estava em pé dentro do avião, correndo, desesperado, gritando. Exatamente. Então vamos lá. Isso vai ser São momentos... segundos que antecedem a porradeira que deu. Então, porque o que ele falou coisa ela disse, ela já foi entrevistada pela TV Caracol. Isso. Ela falou isso. Ela disse que estava todo mundo pulando desesperado em pé dentro do avião, gritando, entendeu? O que acontece? Ela disse, primeiro, isso, segundo, não temos mais luz dentro do avião, acabou a iluminação e não temos combustível. Tá. Agora vamos lá. Deixa eu só, já pedindo também, por que ele não teria botado fio ou combustível suficiente? Por quê? Como é que ele poupa dinheiro nisso? Porque se o combustível é dele, se ele não usar agora, ele não usa na volta, não? Inexplicável. Isso sendo constatado, que tudo indica que é isso, é uma linha coerente, lógica, técnica, coerente. Eu não estou discutindo essa linha, eu estou concorrendo com ela, eu só preciso de dados técnicos. O que eu tenho hoje são gravações fora de uma linha cronológica que eu não posso afirmar. Você não sabe de tudo, mas a linha está caminhando para isso. Mas por que ele não teria colocado mais aí sobra e ele usa para volta? Por exemplo. Jimenez, eu como controlador de tráfego aéreo... Mas ele não poderia ter colocado mais? Não, no caso, talvez ele colocou o máximo. Analisando assim, ele deveria ter feito um pouso intermediário. Entendi, a gente não sabe quanto de combustível comporta esse avião. Vamos supor, baseando, porque eu vi lá o alcance dele, o alcance é equivalente ao trajeto que ele voou. Considerando que o alcance máximo é o voo, ele não poderia voar diretamente ali. Considerando, entendi. Ele deveria fazer um stop, uma parada, fazer um reabastecimento. E aí, meu querido, né? ele fez o seguinte, ele botou a gasolina para chegar. Ele não botou a gasolina para dar problema, como deu. Para um avião falar que está precisando pousar. Ele não contava com os outros aviões pedindo. Gente, mas com regra, parece. E ali é o seguinte, só comparando ali a controladora. A controladora pegou 2 situações de emergências. Uma situação de emergência, eu como controlador de tráfego aéreo, já peguei aeronave de grandes proporções na final, vocês não têm ideia do qual é o transtorno para você equalizar e... Você ali, né? A controladora ia dar conta, mas agora 2. E ele quando... Pessoal, Mas aí não chama outro controlador para pessoa ajudar? Não, mas ele tem condições. O que eu quero dizer é o seguinte, é que quando ele... Daria tempo, eu já fiz isso várias vezes. Olha a responsabilidade, nós contornamos, uma das aeronaves com 170 pessoas a bordo no meu controle, pousou, após o pouso tinha 5 minutos de combustível. Isso eu vi isso mais de uma vez. Que medo disso. Mais de uma vez. Eu afirmo isso, não posso afirmar quem, quando e onde, por quê. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, mas eu fiz isso, em coordenação com os outros controles. Claro. O que eu quero dizer é o seguinte, embora o piloto na minha situação ele declarou emergência, nós
Abriu espaço. Administramos e conseguimos. O que aconteceu aqui, gente, que quando ele declara, eu tive tempo e espaço. Foi uma situação muito estressante, mas totalmente técnica, explosiva. Quando ele declarou isso, não tinha mais tempo. É por isso que ele caiu, por isso que a gente só vai ficar sabendo. A gente faz essas elucubrações, mas a caixa preta vai dizer, se ele falou lá atrás, olha, eu tô com pouco combustível. Eu preciso minimal fuel, é o combustível mínimo em português. Minimal fuel. Combustível mínimo. Lá atrás. Mas provavelmente... Mas ele já saiu de lá com o minimal fuel. Essa moça... Não, desculpa. Considerando essa tese que ele nem minimal fuel, com o minimal fuel ele teria os 45 minutos e mais o destino. Ele já saiu de lá errado, vamos falar? Se isso se constatar... Ele não teve 45 minutos voando Se isso constatar, ele não tinha nem um mínimo fio. Ele não tinha, porque ele não ficou 45 minutos voando, ele não ficou... O lastro dele... já voa quer ver? Olha ali, gente. Olha aqui, ó. O avião estava indo, ele tinha autonomia para 3 mil quilômetros, não é isso? 3 mil quilômetros? Autonomia é isso, gente? 3 mil. Quanto ele voou? É isso mesmo. Quanto ele voou? É 3 mil. Quanto ele voou? 30 quilômetros. Ele voou um pouquinho, mas ele voou isso aí, porque ele estava a 50 quilômetros de distância. Gente, o cara tem autonomia para 3 mil quilômetros e a distância era 2.900. Quer dizer, é um absurdo. O cara ele não tinha poderia. Preparado. Eu vou falar como piloto. Eu, como piloto, quando o controle falasse órbita, me instruísse a fazer órbita, como piloto, foram duas voltas, né? Duas voltas. Duas ele cai na terceira. Não vou fazer nenhuma. Cada uma 4 minutos. Não devia fazer nenhuma. Mas, entendeu? Gente, a Ana Paula Pereira, uma psicóloga que trabalha comigo na minha equipe de peritos, ela trabalha com essa causa aí, com essa explicação. Eu como controlador de tráfego aéreo, como piloto que fui, inexplicável. Posso ler um texto do meu livro aqui que fala sobre isso? É grande? Não. Declaração de um piloto. Olha o que um piloto fala. Olha o que um piloto fala de uma grande... Viajar com pouco combustível para fazer economia, sim, muitos pilotos são obrigados a isso. Para certas companhias aéreas, o lucro está em primeiro lugar. E a conta é simples. Combustível significa peso, e peso é custo. Quanto menos peso você carrega, menos combustível você gasta. Não é nada tranquilo viajar com a quantidade mínima de combustível, principalmente em caso de imprevisto e tempestade. Não, então a minha pergunta para você é o seguinte: como que o passageiro faz para não escolher uma companhia aérea louca assim? Porque eu tenho certeza que as companhias aéreas sérias têm uma... Tem que ter um regulamento. Não, né? A pergunta que você faz é o seguinte: como o passageiro escolher? Escolher uma então vamos lá, eu conversei hoje com uma aérea equipe séria. Eu conversei hoje com uma equipe de advogados. Teve uma determinada personalidade que sofreu um acidente há pouco tempo e sobreviveu. E eu fiz a seguinte pergunta: como que essa pessoa, com esse porte, com esse dinheiro e tal, selecionou aquele tipo de aeronave? Aí os advogados, como? Aí eu jamais indicaria, eu conheço muito bem aquela aeronave, ela sofreu acidentes e sobreviveu. Então, ela não tem. O que está precisando, até a proposta do nosso escritório, é de montar uma consultoria e não contraindicar. Mas, olha, qual avião você vai voar? A indicação. Qual a indicação você indica em termos de segurança, em termos de alcance. Para aquele local. Para aquele local. Então, hoje no Brasil precisa disso. A comunidade do futebol não tem essa mas como fazer para você, uma pessoa normal, escolher uma aeronave? É uma companhia segura? As companhias maiores são mais seguras? É difícil chegar a essa conclusão porque as pessoas não têm acesso a essa informação. Mas as companhias maiores, eu não vou citar, mas temos aqui 10 que a gente pensa, elas são mais seguras? Tem um regulamento mais forte? Nós temos acidentes ocorridos com esse caso aqui de falta de combustível com aeronave de grandes proporções. Tá falando sério? Está aqui no meu livro, aqui, ó. Pode ler.